Bom dia, bom dia. Bom dia, Lucélia. Bom dia, Gé. Sejam bem-vindos. Mais um dia que estamos aqui, 7h36 da manhã. Vamos esperar um minutinho aí para o pessoal entrar. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o assunto tá sensacional. Vamos esperar o pessoal entrar. Putz, deixa eu ver aqui, meu. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Mônica. É isso aí. Bom dia, Ana. Ó, vamos começar. Bom dia, Keilon. Bom dia. Bom dia, bom dia. Ó, se você está aqui pela primeira vez, quero te dar as boas-vindas. Quero dizer para você que estamos aqui todos os dias de segunda a sexta-feira às 7h36 da manhã, onde conversamos sobre assuntos que podem contribuir no nosso processo de melhorar os nossos resultados. Onde nós conversamos sobre assuntos que podem contribuir no nosso processo de transformar os nossos dons e talentos em resultados, ou seja, transformar o nosso potencial em potência. Se você é a pessoa que está buscando, quer ter um resultado diferente, que acredita que pode ter um resultado a mais, você está no lugar certo, tá? Então todos os dias, 7h36 da manhã, nós estamos aqui para começar o dia com uma frequência muito mais alta, falando de coisas que podem contribuir aí no nosso processo de transformação, tá? Então a gente sempre começa essa live clicando no aviãozinho, mandando para 3, 4 pessoas, porque a gente acredita que quando uma ferramenta dentro de um canteiro de obras, ela convive com outras ferramentas que não participam da mesma obra, ou seja, quando você que está buscando se desenvolver, convive com pessoas que falam somente de festa, da vida dos outros, fofoca, enfim, o seu nível de crescimento ele é limitado. Então, o grande lance, um grande segredo que acelera o nosso processo de gerar resultados, de se destacar, é justamente a gente conviver com outras pessoas que também se desenvolvem. Então isso acelera muito o processo. Então chama as pessoas mais próximas de você para essas lives todos os dias, para elas se desenvolverem junto com você e você criar um ambiente onde as pessoas falam sobre desenvolvimento, onde as pessoas também buscam esse processo de transformação. Tá bom? E que assunto nós vamos falar hoje? Ó, hoje a gente vai falar. Eu separei alguns comentários que a gente acaba recebendo durante as entrevistas e a gente usa eles para desenvolver aqui os nossos temas, tá? Alguns comentários que eu vi que tinha um grande número no nosso canal do YouTube era a questão do errar, né? Era a questão do medo de fazer de novo, era a questão do medo de arriscar. E eu comecei a buscar em algumas entrevistas, em alguns momentos, quando falamos isso, e eu resumi aqui para você alguns pilares para a gente conseguir enfrentar esse medo da gente arriscar, esse medo da gente tentar de novo, de enfrentar algumas coisas que são necessárias para a gente mudar o nível do jogo que a gente joga. E o medo ele é muito doido, né? Porque ele tem a capacidade de nos fazer acreditar que ele está certo. Então, às vezes, quando a gente precisa fazer algo diferente, algo que a gente nunca fez, a nossa mente começa a nos atormentar, contando várias histórias sobre o porquê a gente não deveria fazer aquilo. E isso é mais comum do que você imagina, inclusive para as pessoas que também têm um resultado acima da média. As pessoas que passam por aqui, os atletas que passam por aqui, os super empresários que passam por aqui, todos eles em algum momento enfrentam essa voz de incapacidade, dessa voz de dizer que não é para fazer, que não vai conseguir, que ele nunca fez aquilo, ele deveria continuar fazendo o que ele está fazendo. E eu quero começar a te falar que se você continuar fazendo exatamente o que você faz hoje,
é impossível que o seu resultado seja diferente. Então, a primeira tomada de consciência que a gente tem quando a gente começa um processo de desenvolvimento, quando a gente começa a almejar um resultado diferente, é a gente entender que o caminho que a gente está atualmente, ele não é o caminho que vai nos levar onde a gente quer chegar. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a buscar o que nos levará para aquele caminho, o que nos levará para aquele resultado. Então, hoje, você não tem o resultado que você quer, ou que você acha que você pode ter, porque ou você ainda não entendeu qual caminho precisa seguir para alcançar aquele resultado, ou você ainda está fazendo muita força no caminho errado. Então, todas essas pessoas, quando tomam essa decisão de buscar esse resultado expressivo, é natural, é normal que esse medo, que essa voz que conversa com a gente e fala pra gente não fazer certas coisas, fala pra gente que a gente não vai dar conta de fazer, fala que a gente não vai conseguir, conta diversas histórias para que a gente não faça. Todas elas em algum momento tiveram que enfrentar isso. Qual que é a grande diferença? As pessoas que hoje têm um resultado expressivo, elas não deram ouvido para essa voz. Ou elas deram, mas mesmo assim, elas fizeram o que tinham que fazer. E a diferença delas para as pessoas que ainda não têm um resultado expressivo é que essas pessoas que não têm esse resultado, elas provavelmente deram muito ouvido a essa voz. E essa voz, em algum momento, paralisou ou limitou o seu campo de ação. Então, qual que é a grande sacada que a gente vê por aqui? Todos os segmentos, em todas as coisas que as pessoas que passaram por aqui, elas têm em comum é o seguinte: todas elas perderam mais do que ganharam. Mas por quê? Porque isso é a vida. A gente vai perder muito mais do que ganhar. E quando eu digo perder, eu não estou falando de ser prejudicado ou do fim do mundo. Estou falando de não ter o resultado esperado. Então, encare derrota nesse caso como isso. Então, vamos usar um exemplo aqui muito legal que quando o Belete esteve aqui ele usou, que foi o seguinte: todo mundo considera o Brasil o país do futebol. Por quê? Porque o Brasil foi o país que mais ganhou Copa do Mundo até hoje. E o Brasil ganhou um total de 5 Copas do Mundo. E se eu não me falha a memória, o Brasil já disputou 20 Copas do Mundo. Ou seja, o Brasil perdeu as outras 15. Ou seja, perdeu muito mais do que ganhou. Mas mesmo assim, o Brasil é considerado país de futebol. Então, quando veio aqui também o F Tampa, que é um DJ, o primeiro DJ brasileiro a tocar no palco principal da Tomorrowland, ele nos conta que ele teve que gravar 30 músicas para daí, na 31ª, uma música dele explodir. Ou seja, 30 músicas não deram certo. E na 31ª, ele conseguiu despontar e se tornar um grande DJ. Então, qual que é o grande lance disso tudo? Por que essas pessoas elas têm essa capacidade de continuar fazendo? Por que essas pessoas elas têm a capacidade de continuar tentando de novo? Porque quando ela erra, ou quando ela é derrotada, ou quando ela perde, ou quando ela não tem o resultado esperado, ela não transforma aquela derrota como parte do ser dela. Por exemplo, a pessoa que perdeu, ela não se torna um derrotado. E quando a gente tem esse detalhezinho de entender que aquela derrota não faz parte da nossa, que ela não passou a ser a nossa vida, mas ela faz parte da nossa vida, é quando você consegue continuar tentando outras coisas. Então, por exemplo, o que é mais comum acontecer? A pessoa tentou abrir um negócio, a pessoa foi numa competição de algum esporte, enfim, tentou fazer alguma coisa. Ela não teve o resultado que ela queria. Então ela pega aquela derrota que ela teve e ela coloca aquela derrota como se fosse ela mesma. Então, ela passou a ser derrotada. Aquilo faz parte dela. E aí ela acha
que ela não pode fazer mais nada, que ela não consegue fazer mais nada, porque agora aquela derrota definiu, na cabeça dela, definiu toda a sua vida. E aí é quando as pessoas deixam de fazer de novo, é quando as pessoas passam a dar ouvido a essa voz. É nesses momentos que essa voz começa a falar, você vai perder de novo porque você é um derrotado. Então, o grande desafio é a gente não transformar algo momentâneo, algo pontual, em algo que faça parte da nossa vida, da nossa essência. Você perder um jogo, você ser derrotado em um jogo, não te faz ser um derrotado. E os pilares que eu trouxe para a gente observar aqui hoje, os 2 pilares que eu trouxe, é justamente para você olhar para algumas coisas que deram errado na sua vida ou que você não teve o resultado que você gostaria. E pode ser que esse não ter alcançado esse resultado se encaixe nesses 2 pilares, certo? E esses 2 pilares, eles aconteceram comigo. Então, eu tenho muita autoridade para falar, porque eu sei o que é essa voz dizendo para você que você não vai dar certo. Eu sei o que é essa voz dizendo para você que não importa o que você faça, você vai perder, você vai errar, você vai fracassar. Então, eu quero trazer isso pra gente aqui hoje, tá? E o primeiro pilar é o seguinte. Logo que eu abandonei a faculdade, na faculdade tinha, na UFSC tinha muitas festas universitárias. E essas festas eram organizadas pelos alunos. E os alunos, eles faziam um trabalho voluntário, organizavam a festa do seu curso, tinha toda a ajuda do curso. E todo o recurso, todo o dinheiro que a festa arrecadava, eles utilizavam para pagar a formatura dos alunos que estavam se formando, usavam para comprar material esportivo para o Atlético, enfim. Era 100% voluntário. Então as pessoas que ajudavam a organizar não ganhavam nada, mas aprendiam muito. E aí eu via que era um dinheiro muito significativo. Aí eu pensei, se eu usar o mesmo modelo em outro lugar e fazer uma festa para mim, porque agora eu aprendi esse modelo e vou fazer uma festa para mim já, porque dá muito dinheiro. E nessa primeira festa que eu tento organizar, eu tenho logo um prejuízo de 20 mil reais. E talvez você fale assim, pô, Vini, mas 20 mil reais nem é um prejuízo tão grande. E eu concordo, realmente quando você tem uma renda, 20 mil reais não é muito grande. Qual que é o problema? Eu não tinha renda nenhuma, porque eu nem trabalhava ainda, né? Então, eu apostei todas as minhas fichas e eu imaginei que daria tão certo quanto as festas que a gente fazia na faculdade. E eu tive um prejuízo de 20 mil reais, não tinha uma renda. Os meus sócios também, que eram meus amigos de faculdade, também não tinham. E eu não entendia o porquê que aquela festa tinha dado errado. E aí eu ainda perguntava, Deus, mas por que deu errado? A gente está tentando fazer alguma coisa diferente, a gente está tentando achar uma forma diferente de fazer dinheiro, de não precisar de ajuda dos meus pais, enfim. Então, eu não entendia o porquê que aquilo ali tinha dado errado. Mas é óbvio que eu não fiz de novo, né? Com o tempo, eu entendi que a minha função não era estar ali. Com o tempo eu entendi, principalmente logo que chegou o Forjando, que o meu destino, a minha vida, não era lá que eu deveria estar, não era aquilo que eu deveria fazer. É como se, nesse caso, eu fosse um machado e estivesse tentando bater prego. Então, depois que surge o Forjando, eu tomo a consciência que aquela festa deu errado, porque se ela tivesse dado certo, eu teria continuado lá. Se aquela festa tivesse dado dinheiro, eu teria achado que era a festa que eu deveria fazer. E provavelmente nós não estaremos aqui hoje. Então, hoje eu entendo e eu agradeço que aquilo deu errado. Porque às vezes alguma coisa dá errado para fazer você olhar para outras direções e tentar outras coisas. Então talvez algumas coisas que deram errado na sua vida, talvez um relacionamento que não deu certo, talvez um emprego que você foi demitido, talvez um negócio seu que quebrou,
Talvez é porque essa é a oportunidade que você precisava, esse era o momento que precisava acontecer para que você conseguisse enxergar para outros lados. E você conseguisse achar de fato a sua função. Imagina que você é um machado e você estava batendo prego. Algo deu errado, algo não saiu como você planejava e acabou os pregos para você pregar. E você é um machado. E acabou os pregos. Essa situação de escassez, esse deserto, esse ter dado errado alguma coisa, era a oportunidade que você precisava para você começar a olhar para o lado. E nessa que você olha para o lado, você encontra